Olá meninas e meninos, prontos para mais um vídeo? Desta vez vamos falar sobre continentes, oceanos e algumas curiosidades do planeta Terra. Bora lá! O nome Terra não tem origem no nome de um deus grego ou romano, como é o caso dos restantes planetas. A palavra deriva do latim terra, que significa solo, região, país. É o único planeta que não recebeu o nome de um deus. Os outros 7 planetas do nosso sistema solar são todos nomeados segundo deuses ou deusas romanas. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, o que dá um número com muitos zeros. Já é um pouco velhinha, não acham? E a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois, ou seja, há 3,56 bilhões de anos. São muitas festas de aniversário, não são? Acredita-se que a Terra poderá suportar a vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos, o que dá mais 500 milhões de festas de aniversário. Uau! Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, correspondendo a 3/4 do planeta, e o restante é constituído por continentes e ilhas. Deste quarto que sobra, apenas metade, ou seja, 1/8 dessa área, é adequada para os humanos habitarem, pois também estão incluídos desertos, montanhas e outros terrenos inóspitos e sem população. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio necessária à manutenção da vida como a conhecemos na superfície de qualquer outro planeta. A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e com a Lua. O movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tempo esse que foi convencionado no ano civil, cuja duração é de 365 dias. A cada 4 anos... 4 anos é assim, não assim. Tendo em vista o tempo exato do movimento, o ano possui 366 dias, sendo chamado de ano bissexto. Há uma característica do planeta Terra que influencia o tempo ao longo do ano. É o seu eixo imaginário de inclinação 23,4 graus. Em alguns momentos do ano, a Terra encontra-se mais inclinada para um hemisfério. Essa inclinação máxima faz com que ocorra maior iluminação num dos hemisférios e menor incidência de raios solares no outro. As estações do ano resultam do movimento de translação. Primavera, verão, outono, inverno. Enquanto a Terra se movimenta ao redor do Sol, ela também realiza outros movimentos como a rotação. O movimento de rotação é o que a Terra realiza em torno de si mesma, ou seja, do seu próprio eixo. Esse movimento é responsável pela existência do dia e da noite, visto que ao girar em redor de si mesma, a Terra garante intensa iluminação em algumas regiões, enquanto que outras ficam em total escuridão. O movimento de rotação tem duração de 23 horas, 56 minutos e 14 segundos. A velocidade média que a Terra gira é de 1669 km por hora. É verdade. E esse movimento ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. O diâmetro da Terra é de aproximadamente 12.756,2 km. A sua distância em relação ao Sol é de aproximadamente 149.600.000 km. A temperatura média do nosso planeta é de 14 graus centígrados. A superfície da Terra é de aproximadamente 510 milhões de quilómetros quadrados.
É o segundo menor continente em superfície do mundo, cobrindo cerca de 10.180.000 km², ou 2% da superfície da Terra, e cerca de 6,8% da área acima do nível do mar. Dos cerca de 50 países da Europa, a Rússia é o maior tanto em área quanto em população, sendo que a Rússia se estende por 2 continentes, a Europa e a Ásia, e o Vaticano é o menor. A Europa é o 4º continente mais populoso do mundo após a Ásia, a África e a América, com 740 milhões de habitantes aproximadamente, cerca de 11% da população mundial. Isto é, a cada 100 pessoas no mundo, 11 vivem no continente. O ponto mais alto da Europa situa-se na Rússia, é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude, e o ponto mais baixo, com 28 metros abaixo do nível do Mar Cáspio, também na Rússia. Tem uma densidade populacional de 72,9 habitantes por quilómetro quadrado. O nosso país situa-se neste continente. A Ásia é o maior dos continentes tanto em área como em população. Abrange 1/3 das partes sólidas da superfície da Terra e é responsável por abrigar quase 3/5 da população mundial. Na Ásia são encontradas algumas das montanhas mais altas do mundo, os rios mais extensos, os maiores desertos, planícies e planaltos, as selvas e florestas mais densas. A altitude máxima e a mínima está localizada na Ásia, composta por 50 países e com uma área de 43.810.582 km², tem 100 habitantes por km². E uma população de 4.462.676.731 habitantes. Um número muito grande. O ponto mais alto do planeta, o Monte Everest, situa-se neste continente com 8.844,43 metros de altitude e o ponto mais baixo, no Mar Morto, 396 metros abaixo do nível do mar. O maior país é a Rússia e o menor, as Maldivas. Oceania, ou Oceânia, é uma região geográfica composta por vários grupos de ilhas do Oceano Pacífico: Polinésia, Melanésia e Micronésia. O termo Oceania é usado para designar uma região geográfica e política que compreende o continente da Austrália e ilhas do Oceano Pacífico adjacentes. A Oceania é chamada de Novíssimo Mundo, pois foi o último continente a ser descoberto pelos europeus, que lá chegaram no século XVII. Quase todas as ilhas da Oceania têm uma população composta maioritariamente por indígenas. Excetuam-se a Austrália e a Nova Zelândia, em que os brancos europeus, entre os quais predominam os de origem britânica, constituem a maioria dos habitantes. A Oceania tem 4 habitantes por km² e conta com 40.117.432 habitantes. Tem 16 países, sendo o maior a Austrália e o menor chama-se Nauru. O ponto mais alto chama-se Puncak Jaya, na Nova Guiné, com 4.884 metros, e o ponto mais baixo, com 15 metros apenas abaixo da linha do mar, o Lago Eyre, na Austrália. Ocupa uma área de 9.008.458 km². A América é geralmente dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Contudo, os países anglófonos, por influência dos Estados Unidos, costumam usar o termo Américas para definir o continente, subdividindo-o não em 3 partes, mas em 2 continentes, a América do Norte e a América do Sul. No entanto, a visão predominante pelas várias línguas do mundo é a definição de América como sendo um único continente. O continente americano tem 35 países, 902.892.047 habitantes e 21 habitantes por quilómetro quadrado. O maior país é o Canadá e o mais pequeno chama-se São Cristóvão e Nevis. O ponto mais alto situa-se num lugar chamado Aconcagua,
com 6.962 metros, e o ponto mais baixo está 105 metros abaixo do nível do mar e chama-se Laguna del Carbón. Ocupa uma área de 42.550.000 km². A África é o terceiro continente mais extenso depois da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de km², cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, atrás da Ásia, com 1.308.064.176 habitantes, representando cerca de 1/7 da população mundial e 54 países independentes. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 países mais pobres do mundo, com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa de vida, pelo menos 21 são africanos. Apesar disso, existem alguns países com um padrão de vida razoável, mas não existe nenhum país realmente desenvolvido na África. O maior país é a Argélia e o menor as Seychelles. O ponto mais alto de África chama-se Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, e o mais baixo situa-se 155 metros abaixo do nível do mar e é o lago Assal Djibouti. A África tem 36,4 habitantes por quilómetro quadrado. A Antártida é o segundo menor dos continentes, maior apenas que a Austrália, com uma superfície de 14 milhões de km². É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, menos 93,2 graus centígrados, foi registada na Antártida, sendo a temperatura média na costa durante o verão de menos 10 graus centígrados, no interior do continente é de menos 40 graus centígrados. É considerado um deserto polar, onde chove muito pouco no interior do continente. Ventos com velocidades próximas dos 100 km/h podem durar vários dias e são muito comuns nesta zona do planeta. Já foram inclusivamente registados ventos de 320 km/h na zona costeira. É por causa desta dureza das condições climatéricas que este continente não tem população permanente, embora tenha uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares que oscila entre 1.000 no inverno e os 4.000 pessoas no verão. Não tem, portanto, nenhum país e o ponto mais alto é o Monte Jackson, com 3.050 metros de altitude. A palavra Antártida significa oposto ao Ártico, com origem no latim e no grego. Basicamente, a Antártida é uma terra de ninguém, onde se exerce a investigação científica e a proteção ambiental estipulada no Tratado da Antártida, assinada por 12 países em 1959. O Oceano Pacífico é o maior oceano da Terra, situado entre a América, a leste, a Ásia e a Austrália, a oeste, e a Antártida, ao sul. O seu nome está relacionado com o navegador Fernão de Magalhães, por acreditar que possuía águas mais calmas do que o Atlântico. Com 180 milhões de km² de área superficial, o Pacífico cobre quase 1/3 da superfície do planeta e corresponde a quase metade da superfície do volume dos oceanos. 87,8% da sua área apresenta profundidades superiores a 3.000 metros. É o oceano com maior profundidade média, 4.282 metros de profundidade média, e onde se localizam as maiores fossas submarinas, que são zonas negras, e as mais profundas nos oceanos, com a completa ausência de luz, temperaturas muito baixas e com uma pressão insuportável à maioria dos seres vivos. Chegam aos 11.000 metros de profundidade. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano em extensão, com uma área de aproximadamente 106.400.000 km²,
cerca de 1/5 da superfície da Terra e uma profundidade máxima de 7.750 metros. As suas águas correspondem a 20% da superfície terrestre e a maioria dos rios do planeta desaguam nele, fornecendo grande biodiversidade e favorecendo a pesca marítima. É o oceano que separa a Europa e a África a leste da América a oeste. O Oceano Atlântico apresenta uma forma semelhante à letra S. Sendo uma divisão das águas marítimas terrestres, o Atlântico é ligado ao Oceano Ártico, que algumas vezes é referido como sendo apenas um mar do Atlântico, a norte, ao Oceano Pacífico, a sudoeste, e ao Oceano Índico, a sudeste, e ao Oceano Antártico, a sul. As águas do Atlântico são as mais salgadas de todos os oceanos. O Oceano Índico é a terceira maior divisão oceânica do mundo, cobrindo aproximadamente 20% da água da superfície da Terra. O oceano tem quase 10.000 km de largura entre as pontas do sul da África e da Austrália, e a sua área é de 73.560.000 km², incluindo o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. A sua profundidade média é de 3.897 metros e a máxima de 7.455 metros. O Oceano Índico, que se distingue pelas suas dimensões relativamente reduzidas em comparação com as do Oceano Pacífico ou do Oceano Atlântico, tem a forma de um triângulo. Nesse oceano desenvolve-se uma intensa vida marinha devido à temperatura mais aquecida das suas águas, acima dos 20 graus centígrados ao longo de todo o ano. Essas águas possibilitam a formação de recifes de coral. Portanto, existem no Índico diversas ilhas de origem coralínea. O Oceano Glacial Antártico é o conjunto das águas que banham o continente Antártico, mas que na realidade constituem o prolongamento meridional do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. Muitos cientistas, oceanógrafos e geógrafos não reconhecem a existência do Oceano Antártico, considerando-o uma junção de partes dos outros oceanos. É o penúltimo oceano em extensão, só o Oceano Ártico é menor. O Oceano Antártico é o único a rodear o globo de forma completa e circunda completamente a Antártida. Tem uma superfície de 20.327.000 km². A temperatura do mar varia entre mais 10 graus centígrados e menos 2 graus centígrados. As ondas podem ser muito altas. Os icebergs antárticos podem possuir dimensões imponentes, estendendo-se por quilómetros e constituem um perigo para a navegação. O ponto mais profundo do oceano alcança 7.235 metros de profundidade. O Oceano Antártico tem uma profundidade geralmente compreendida entre os 4.000 e 5.000 metros. Devido ao aquecimento global, algumas das grandes plataformas de gelo estão a derreter, contribuindo para o aumento do nível do mar. O Oceano Ártico, localizado no hemisfério norte e em sua maioria na região polar ártica, é a menor e a mais rasa das 5 grandes divisões oceânicas do mundo. É parcialmente coberto por gelo durante todo o ano e quase completamente no inverno. No verão, o nível do gelo diminui em 50%. O Oceano Ártico ocupa uma bacia aproximadamente circular e cobre uma área de cerca de 14.056.000 km², quase do tamanho da Rússia. O oceano está situado na zona de clima polar, em que as temperaturas mínimas podem descer abaixo de menos 50 graus centígrados, existindo frio permanente. Os invernos são caracterizados por escuridão contínua e condições estáveis com céu limpo. Os verões, pelo sol da meia-noite, céu nublado e ciclones com névoa ou chuva, embora de fraca intensidade. A geografia desse oceano é de extrema solidão, com numerosos icebergs. Tal como na Antártida, a noite é bem escura e fria e chega a temperaturas muito negativas, próximas dos menos 75 graus centígrados.